um ótimo dia para você. Chegou o momento de mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos conversar com o deputado Sargento Nery, do Avante. Vamos conversar sobre as ações do PDO, Parlamentares Defensores do Orçamento, um grupo independente de deputados estaduais com o objetivo de fiscalizar a destinação de recursos orçamentários pelo Poder Executivo durante a pandemia de Covid-19. Bom dia, deputado. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos os ouvintes. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela entrevista com o doutor aí que eu estava ouvindo. E estou à disposição. Legal, deputado. Muito obrigado pela gentileza em atender a nossa equipe. Inclusive, uma reportagem, uma matéria ganhou as páginas dos jornais e também matérias em alguns telejornais televisivos e também radiofônicos sobre o caso daquela oficina ou aquela empresa que ganhou uma licitação daqueles equipamentos de proteção individual. Os parlamentares defensores do orçamento foram até lá e fizeram uma diligência. Enfim, esse caso é só um exemplo do trabalho que vem sendo desenvolvido por esse grupo. Deputado, eu gostaria que o senhor explicasse, para a gente começar esse bate-papo, o objetivo desse trabalho, desse grupo de parlamentares e o que vocês já identificaram até agora. Olha só, primeiro eu quero deixar bem claro que o objetivo nosso não é político e nem ideológico. Nosso objetivo é resultado. É realmente fazer com que o Estado não gaste com o que não precisa gastar, que não faça mal contratos e que economize o recurso público. Tá? É claro que esse trabalho foi o primeiro, nós fizemos um levantamento, a empresa era irregular. E, a partir daí, nós fizemos toda a averiguação da documentação da própria empresa e entramos com a representação no Tribunal de Contas. E agora fica para o tribunal apurar a responsabilidade tanto do dono da empresa quanto do ente público aí na parte dos administradores. Nós também fizemos fiscalizações em outra empresa que estava correta, né? É bom frisar que ainda temos empresários bons. Fizemos também uma ação popular rígida da cidade de São Paulo, que, ao meu ver, foi feito só para contaminar mais pessoas. Acho que uma inconsequência, uma irresponsabilidade do prefeito Bruno Covas, que acumulou mais de 600 mil pessoas no transporte público. Só tem uma intenção nisso, contaminar mais pessoas. Essa é a minha visão e, por isso, o PDO entrou com a ação popular. Certo. Deputado, essa é sem dúvida uma ideia inovadora aqui na Alesp, né? O senhor mesmo disse isso no programa Ideias e Debates da semana passada. Esse pioneirismo, né, já levou outras casas legislativas a entrar em contato com o senhor. Aliás, muitas medidas que têm sido tomadas aqui pela Assembleia Legislativa, sem dúvida alguma, serve de exemplo, né, para os demais poderes aí. Como que tem sido essa inspiração, então, para as outras casas legislativas? Olha, é o primeiro trabalho nesse sentido, né? E é bom frisar, porque quando eu tive a ideia, eu tive poucos parlamentares que concordaram. Então, o Márcio Nakashima, Coronel Telhada, Coronel Niscal, Adriana Borgo, Letícia Aguiar, Ed Thomas, foram os que apoiaram essa ideia e vem trabalhando muito para que dê certo. Muitas câmaras de vereadores, muitos vereadores me ligaram para conhecer o sistema que nós criamos, até a exemplo disso, formar nas câmaras municipais, que eu acho importante, até porque nós não vamos ter braço para cuidar de tudo. Então, se nós tivermos o apoio dos vereadores na fiscalização municipal, é claro que vai ajudar muito. Deputado, as casas legislativas, como bem lembrou a minha colega Caterina Schutt, muitas casas legislativas decretaram estado de calamidade para que facilitasse a aquisição de produtos importantes, produtos e insumos para o combate à pandemia de coronavírus. Na prática, nem sempre o uso é correto desse dispositivo legal. Eu não falo somente de São Paulo, eu vejo que tem sendo veiculado por veículos de todo o Brasil, inclusive ultimamente as notícias dão conta
de preços abusivos no que tange a compra de respiradores. Mas eu gostaria que o senhor fizesse uma breve análise do quanto esse dispositivo, ou de calamidade pública ou mesmo de estado de emergência, tem também prejudicado a compra de alguns equipamentos por parte dos executivos municipais e estaduais. Olha só, a calamidade, a população precisa entender que o Legislativo aprovou a calamidade em forma preventiva. Até porque nós não sabíamos qual seria a reação, né, o que faria o vírus na sociedade do Brasil ou paulista. E de forma preventiva nós aprovamos a calamidade. Mas a aprovação da calamidade não quer dizer que o governo tem que ser irresponsável e fazer o contrato de qualquer forma. Tem sim suas regras de segurança e as suas cautelas a serem feitos contratos de compras. Nós sabemos que há um superágio no mercado devido à pandemia, mas também deve-se o ente público ter de cautela conseguir o menor preço com a melhor qualidade. Nós temos estados que comprou respiradores que nem para a pandemia servem. Nós temos o estado de São Paulo que já foi comprovado que é um valor muito excessivo na compra de respiradores. Nós estamos esperando os respiradores chegarem para fazer uma fiscalização nele. É claro que o Ministério Público está no caso e tem que estar no caso para cobrar as responsabilidades e coibir. Já houve algumas notícias que parece que o governo já barateou, parece que já diminuiu o valor, mas nós vamos estar em cima. Certo. Deputado, existe a possibilidade, então, dessas questões apuradas nesse tempo de se tornarem uma CPI aqui na casa? Qual que é o caminho? Se sim, né? Qual que é o caminho para que isso aconteça? Tanine, eu já protocolei um projeto de resolução. A exemplo de outros mandatos, nós tivemos a 6ª CPI. Hoje nós temos aí, acho que 9 assinaturas. Eu preciso de 32 assinaturas. Então eu estou pedindo aos deputados, peça à população o apoio para que eu consiga essas 32 assinaturas, para que se instale a 6ª CPI e de forma cristalina façamos aí a apuração de todas as compras. Mas nós estamos tendo dificuldade para ter a senha do CIAFEM e do CIAFISCO para apurar, né? Nem isso a Secretaria da Fazenda nos ela enviou um e-mail agora, nós vamos fazer um cadastro, né, que foi a orientação dela, para tentar ter a senha do CIAFISCO e do CIAFEM, que isso vai possibilitar uma melhor e maior apuração aí dos contratos, que vocês sabem que não é fácil apurar contrato do Estado. Então, nós só temos 5 assessores que cuidam disso, são muitos contratos, né? A gente tem que olhar toda a vida da empresa, todo o contrato, tem que olhar o mercado, então não é tão simples. Estamos conversando com o deputado Sargento Nery do Avante e ele está justamente explicando para a gente o trabalho desenvolvido por um grupo criado pelos deputados, o PDO, Parlamentares Defensores do Orçamento. Deputado, para aquelas pessoas que ainda não acompanharam o trabalho no campo desenvolvido pelo PDO, pelos Parlamentares Defensores do Orçamento, eu gostaria que o senhor contasse para a gente como foi aquela diligência que os senhores fizeram e descobriram algumas distorções no contrato realizado com uma empresa que fornecia e fornece equipamentos de proteção individual. O senhor poderia compartilhar com a gente essa história? Claro, e também eu vou passar para vocês a ação popular que nós impetramos aí contra o governador, no caso da FURP. Vocês vão se ver que realmente o PDO está trabalhando aí em busca de proteger o recurso público. Olha só, nós começamos a fazer um levantamento. Essa empresa era uma empresa individual, com um capital de R$20 mil. Nós fomos levantar aí, a sede da empresa era numa residência, e para não ter dúvida e não ser injusto, nós fomos até a sede da empresa. Chegando lá, nós descobrimos que não tinha empresa, e era sim a residência do proprietário. Essa MEI, que é uma empresa individual, fez um contrato de 14 milhões com o governo
para compra, para venda, né, no caso, para venda de aventais médicos, aqueles descartáveis. Nós pedimos para o proprietário o local de confecção, ele não quis nos fornecer, avisando que havia terceirizado esse trabalho. Nós pedimos também a nota fiscal dos insumos, da matéria-prima para essa fabricação. Ele também não quis fornecer o contrato. Através disso, nós evidenciamos as irregularidades. A partir daí, fizemos uma representação e protocolamos diretamente com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, porque é o tribunal que deva processar e julgar e até condenar aquele que esteja errado. E é claro que pedimos aí que o Ministério Público do Tribunal de Contas acompanhasse também essa representação. No mesmo dia, é bom frisar que a Secretaria da Saúde fez uma nota dizendo que o contrato estava regular. Mas eu acho que depois eles apuraram melhor e o governador, no seu Twitter, soltou que havia cancelado o contrato e que teria mais rigor na contratação. Isso já nos deixou felizes. Por quê? Porque realmente nós não fomos injustos e realmente fizemos um trabalho eficaz para que o Estado não perdesse 14 milhões de reais. Certo, deputado. E para quem passou por uma situação aí, deputado, de compras e ficou meio intrigado aí com preços, quer dizer, está desconfiado de algum tipo de irregularidade, essas pessoas podem entrar em contato com o grupo, deputado? Pode estar enviando e-mail para... Nós temos os e-mails funcionais, né, dos deputados, é só entrar. O meu, eu posso até divulgar aqui, é o sgtneri@gmail.com ou da própria Alesp, que é o funcional. Pode enviar para nós vamos tentar apurar. É claro que já está chegando muitas coisas, então às vezes dificulta a quantidade, né, de denúncias para que o grupo consiga apurar. Legal, deputado. Eu acho que é importante, antes de encerrar, que o senhor deixe uma mensagem sobre a necessidade... Eu posso falar sobre a FURP? Fundamental, por gentileza. Eu, inclusive, ia pedir para que o senhor compartilhasse com a gente as informações. Contra o governador do Estado, né? Em face da fabricação de remédios, insumos, né, como máscara e álcool gel. A FURP, só para a população entender, em 2018, o mercado farmacêutico no Brasil foi o 7º no ranking mundial. O 7º, tá? A FURP, ela não consegue, em 2019, ela chegou a 40% da sua produção. E em 2013, a FURP era a primeira, ela liderava esse ranking farmacêutico no Brasil e estava na 3ª posição entre as corporações farmacêuticas da América Latina. Então você imagina a importância da FURP na fabricação de remédio. Hoje ela está na sua capacidade de 40% de fabricação. Ela pode fabricar 65 tipos de medicamento, incluindo a hidroxicloroquina, que é o que eu me tratei, né, porque eu fui contaminado pelo Covid. E outros insumos, como álcool, gel, máscaras e outros, né? Ela tem uma capacidade de fabricação de 2 bilhões de medicamentos. Então, veja só, o governo do Estado, na pessoa do senhor governador, está contratando milhões de compras de remédio e não estrutura a FURP para chegar na sua capacidade de fabricação. Daria para a FURP fornecer para o estado inteiro esses medicamentos. Com isso, nós entramos com uma ação popular contra o governador e, se comprovado essa omissão do governo, dentro da minha ótica jurídica, eu acredito que houve um crime de responsabilidade, sim, do governador. Aí nós teremos que tomar outras providências, tanto política como jurídica, para cobrar essa responsabilidade. Mas já está protocolado,
já está correndo a ação, nós entramos com um pedido liminar, espero que o Judiciário nos ajude com esse trabalho, porque é uma forma de economizar. Se a FURP começar a fabricar, nós estamos falando que o Estado terá uma economia de 60% nos gastos de medicamentos e insumos. Olha que importância. Nós estamos falando em milhões, mas milhões de reais economizados e também estruturar uma empresa farmacêutica que tem grande importância no nosso estado, no Brasil e na América Latina. É isso aí, entrevista importante, informações relevantes trazidas pelo deputado Sargento Nery do Avante. Deputado, muito obrigado pelas suas informações, pela gentileza em atender a nossa equipe. Uma boa semana para o senhor. Obrigado e parabéns ao trabalho, e a população paulista pode contar com o PDO. O PDO estará, sim, fazendo um trabalho sério, um trabalho de resultado. Muito obrigado pela participação.